Bom dia, Lucas. Bom dia, Gustavo. Tudo bem? Tudo tranquilo com você? Bem, Bem? tudo bem. Que bom, que bom. Qual a matéria de hoje? Hoje a gente vai falar de fascismo. A É gente vai falar de fácil? É nazismo, fácil? É fácil. vai falar um pouquinho sobre Hitler. É Não muito, fácil? mas vamos. A matéria é fácil? Se a matéria é fácil, É. é. Assim, Tá, pode. A gente vai facilitar, tá. tá? Obrigado. Nada. Então, gente, tá tudo tranquilo por enquanto? Alguma dúvida? Vocês estão conseguindo estudar em casa? Não estão? Estão com alguma dificuldade em alguma coisa? Não sei também. Se tiverem, como eu falei com vocês, tá, gente? Só começar a avisar, fala para a gente tentar ajudar o máximo possível, que aí dentro das nossas possibilidades a gente sana a maior parte das dúvidas que vocês venham a ter. E aí, vamos lá, gente, vamos começar, tá? Na última aula de história, a gente falou sobre a década de 1920. Então, a gente falou tudo aquilo que a gente podia falar sobre 1920. A gente explorou quase tudo, né, para uma aula, porque a gente teve dois tempos seguidos, dois tempos no mesmo dia. Hoje a gente não vai ter isso. E aí, hoje, tá, a gente vai estar fazendo uma junção dos módulos 14 e 15. Tá? Então, a gente vai falar dos módulos 14 e do módulo 15. E aí, esses dois módulos, eles falam sobre a ideia do fascismo. Tá? Sendo que o módulo 14, ele fala do fascismo na Itália e em Portugal, e o 15, ele fala do fascismo na Alemanha e na Espanha. Sendo que os dois módulos, eles tratam mais como que o fascismo ele chegou ao poder efetivamente. Então eles não tratam como que vai se confeccionar, como ele vai se construir efetivamente, né? Como ele vai se caracterizar internamente. Ele não trata tanto disso, tá? Mas o ponto mais interessante, de fato, é hoje a gente tentar entender como que, de fato, esses regimes eles chegaram ao poder efetivamente. Não sei se vocês estão acompanhando, eu espero que vocês estejam, essas manifestações que estão decorrendo por conta da morte lá nos Estados Unidos do George Floyd. Para quem não sabe, o George Floyd ele foi morto pela polícia lá de Minneapolis, em Minnesota, nos Estados Unidos, durante uma abordagem policial na qual ele estava sendo acusado de falsificar notas de dólar e também falsificar cartões e tentar trocar tanto esses cartões quanto essas notas em lojas de conveniência. E aí, durante a abordagem policial, ele foi imobilizado, o policial Derek Chauvin colocou o joelho dele no pescoço do George Floyd durante cerca de 9 minutos, enquanto o George Floyd ele tentava falar que ele não estava conseguindo respirar. E aí, a partir disso, o George Floyd acabou morrendo, né? E como as imagens foram gravadas por civis, por cidadãos que estavam passando, como isso começou a gerar nos Estados Unidos uma onda de manifestações contra a violência policial.
porém não só contra a violência policial, mas contra a ideia também do racismo, da violência contra a população negra dos Estados Unidos, e por aí vai. Dentro dessas manifestações, começou a rolar um discurso, uma discussão no bom sentido, tá? Sobre essas manifestações, além de serem antirracistas, porque elas estavam lutando contra essa pauta, elas também serem antifascistas. Então começa a circular com muita força essa ideia de um movimento antifascista, porque começa a se alegar que o fascismo está crescendo no mundo. E aí, quando a gente fala em fascismo, hoje a gente vê muitos falar de fascismo, essas coisas como um todo. Às vezes a gente não entende o que significa, qual é o sentido de fato, tá, desse conceito. O que significa fascismo de fato? A gente geralmente não entende, muitas pessoas não entendem, muitas pessoas confundem. Por quê? Toda vez que a gente vai falar de fascismo, obrigatoriamente, a gente tem que falar da Itália, a gente tem que falar da Alemanha. Porque são eles que vão iniciar, vamos colocar assim, a ideia do fascismo no mundo. Então, obrigatoriamente, para falar de fascismo, a gente tem que falar da Itália e tem que falar da Alemanha. Só que, toda vez que a gente fala de fascismo, parece que a ideia do fascismo é um fenômeno. Como assim um fenômeno? Um fenômeno é algo que vai acontecer de tempos em tempos, vamos colocar assim. Tá? Então, se a gente coloca a ideia de fascismo como um fenômeno, a gente diz que o fascismo ele vai acontecer de tempos em tempos pré-determinados, algo assim, onde há uma soma de características que vão levar a acontecer aquilo ali. Né? É a mesma coisa que a gente está vendo que aconteceu lá no sul do país com a questão do ciclone bomba. O ciclone é um fenômeno natural, ou seja, ele ocorre toda vez que há determinadas características, e aí eu não sou da galera de geografia, mas pelo que eu vi, está relacionado à baixa pressão, ou seja, em situações de baixa pressão, pode ocorrer a ideia de um ciclone. Sobre a ideia do fascismo que a gente está colocando aqui, para acontecer o fascismo, isso não é uma receita que somando tudo aquilo ali vai acontecer, não. Por exemplo, hoje em dia, a gente pode ver acontecer casos de regimes fascistas em pleno 2020. Ah, mas o nazismo foi lá em 1930. Foi. Mas ainda hoje a gente pode ver. Tanto que a gente ainda vê movimentos que eles são neonazistas. Há um tempo atrás, há umas 2, 3 semanas atrás, se não me engano, ou um mês no máximo, eu vi uma foto no Facebook em olaria mesmo, diversos locais com pichações da suástica. Até ali na passagem do trem tinha, né, pichações com suásticas nazistas. Isso significa que a gente está entrando no momento fascista? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que a ideia do fascismo ele não é um fenômeno. Ele é um conceito no qual a gente pode utilizar ele lá na década de 30, quando ele surgiu, a gente pode utilizar ele hoje, porque a gente tem que analisar o que é o fascismo em si. A gente tem que tentar entender quais são as características do fascismo. E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Por quê? Vamos lá. Para a gente começar a entender a ideia do fascismo, tá? A gente precisa, primeiro, pensar nos antecedentes dele. O que aconteceu antes de surgir o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha? Primeiro, vamos pensar nisso. E aí eu coloquei ali. Primeira ideia, a Revolução Russa. A gente já estudou a Revolução Russa. Em 1917, teve lá as duas revoluções, a de fevereiro e a de outubro. A de outubro ela é mais importante para a gente. Por quê? É ali que o Lenin vai subir ao poder, é ali que os bolcheviques vão assumir o poder. Então, a partir da subida de Lenin,
a gente vai vivenciar o que a gente já colocou lá, que é a Guerra Civil Russa, que vai de 18 a 1921, mas em 21 a consolidação do socialismo na Rússia. Então, a gente vai observar que em 1921, o socialismo ele tinha conquistado o êxito. Ele conseguiu conquistar o seu objetivo. Então, ele já tinha consolidado ali dentro da Rússia e as ideias do socialismo elas estavam se espalhando muito forte pelo continente europeu pós Primeira Guerra Mundial. A gente vai observar que acaba a Primeira Guerra Mundial e os países europeus, como um todo, eles estavam extremamente quebrados. A guerra aconteceu no território europeu, a guerra devastou a economia europeia, a guerra devastou, né, a sociedade como um todo, muitas pessoas morreram. Então, a gente começa a observar que, quando está nessa situação de crise e os governos da Europa não conseguem solucionar inicialmente essa crise, a gente vai notar que os ideais do socialismo começam a ganhar muita força entre a classe trabalhadora, entre as pessoas mais pobres da Rússia. Eles começam a defender a ideia de que, o socialismo lá deu certo. Um dos poucos países que estão bem na Europa é a Rússia. E a Rússia é socialista. Então, vamos começar a pensar esses ideais do socialismo no nosso país também. Então, a gente vai começar a observar que esses ideais da Revolução Russa começam a ganhar força no continente europeu. Além de ocorrer a Revolução Russa, a Primeira Guerra, como eu já coloquei aqui rapidamente, a gente vai notar que no pós-Primeira Guerra Mundial, quem vai ser o grande beneficiado de tudo é os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele vai sair como uma grande potência. Isso eu falei na aula passada até. Ele vai sair daquela situação de maior devedor do mundo, vamos colocar assim, não que ele era do mundo, mas era um dos grandes devedores, e ele vai passar a ser o maior credor. Todos os países europeus, eles de alguma forma vão depender da economia dos Estados Unidos. E aí, essa dependência da economia dos Estados Unidos faz com que, em 29, a gente observe que, quando ocorre a Grande Depressão, quando ocorre a crise de 29, todos os países europeus vão junto com os Estados Unidos. Então, como todos eles eram dependentes, assim que os Estados Unidos quebram em 29, os europeus também vão quebrar, com exceção da União Soviética, que tinha uma economia planificada, que não dependia dessas questões relativas ao mercado financeiro, e por aí vai. Então, a gente vai notar que, com a Grande Depressão, com a crise de 29, os países europeus eles vão entrar em crise como forma de, como consequência, da dependência que eles tinham em relação aos Estados Unidos. E aí, isso vai gerar na Europa o que a gente pode colocar como a crise das liberdades. O que seria essa crise das liberdades? Seria nada mais, nada menos de que começa a se contestar naquele momento, começa a se contestar na Europa os diversos governos liberais que existiam. Ou seja, começa a ocorrer um questionamento muito forte, muito forte mesmo, dos governos. Eles falam o seguinte, a guerra acabou em 18. Desde 1918, a gente não conseguiu se recuperar totalmente. A gente está em 1930 e estamos passando por uma nova crise. Então, começa a se questionar os governos existentes na Europa e começa a se defender a ideia de um governo forte. Um governo que teria um tom extremamente forte para tentar recuperar a economia, para tentar recuperar o prestígio desses países. E, especialmente, a gente vai ver isso em 4 países: Alemanha, Itália, Portugal e Espanha. Na Itália vai surgir o fascismo, como a gente determina o conceito direto. Na Alemanha vai surgir o nazismo, que é nada mais, nada menos que o fascismo alemão, porém com as suas próprias características.
Em Portugal, vai surgir o salazarismo, que só vai acabar na década de 70. E na Espanha vai surgir o franquismo, do Francisco Franco. Então, a gente vai observar nesses 4 países. Porém, aqui hoje a gente vai falar de dos dois mais importantes, como eles vão conseguir chegar ao poder efetivamente. Até aqui, gente, está tranquilo? Algum erro? Nenhum? Podemos passar? Então, vamos lá. Seguinte, então a gente já disse um pouquinho, a gente deu uma ideia de como foram os antecedentes para levar a esse processo. E aí, vamos pensar agora o que é o fascismo e o que é a ideia do totalitarismo. Por quê? Existem esses 2 termos, tá? E são termos diferentes. E eu vou explicar já já qual é a diferença entre esses termos. Porém, nós aqui estamos falando sobre fascismo. E aí a gente vai dar, inicialmente, qual é a ideia de um regime fascista. Tá? O regime fascista ele tem todas essas características aí. Essas características estão no livro de vocês. Tá? Elas estão todas no livro de vocês. E aí, o que a gente vai observar? O Hitler e o Mussolini, eles adotaram regimes fascistas no continente europeu como um todo. Dentro desses regimes, a gente sempre vai notar essas características que estão aí. Ah, mas pode ser que o regime do Mussolini, não tinha essa característica. Pode ser que o regime do Hitler não tinha aquela outra. Do Salazar, mais uma ali. Do Franco, outra. Pode acontecer. Tá? Isso aqui, gente, não é que todo regime fascista ele vai ter exatamente essas características. Não necessariamente. Porém, a grande maioria, né, e aí é até plenário colocar assim, mas a maioria desses aqui vão ter em todos os regimes. Tá? Pode ser que um não tenha essa característica ou outra, mas aqui a gente dá uma ideia geral. Então, os regimes fascistas, eles geralmente têm essa soma de fatores aqui. E aí eu vou tentar explicar, não um por um, mas eu vou tentar colocar uma ênfase maior, tá? No que eu considero, no que a gente vê com mais clareza de sempre acontecer. Primeiro, a gente sempre vai entender que o regime fascista ele é caracterizado por ser um sistema político autoritário. Então, o fascismo é um regime autoritário, ou seja, ele não preza pela democracia. Então, a vontade do povo, como a gente geralmente coloca, aquela questão de voto, essas coisas como um todo, dentro de um regime autoritário, isso não tem vez. Por mais que, e aí isso é extremamente interessante, todo regime fascista ele tenta utilizar a imagem de ser um regime popular, de ser um regime do povo. Ou seja, ele passa uma imagem, ele vende uma imagem de que é um regime popular, de que é um regime do povo. Porém, o povo, no fim das contas, ele não tem direitos de interferir nas decisões políticas efetivamente. Tá? Então, o primeiro ponto é esse, é um sistema político autoritário, por mais que ele passe, por mais que ele venda a imagem de ser um regime do povo, um regime democrático, um regime popular. O primeiro ponto é esse. Segundo ponto, coloca ali a ideia do corporativismo. O que seria a ideia do corporativismo? É de você tentar atrelar as causas trabalhistas, as causas dos trabalhadores, as organizações de trabalhadores ao governo. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui do Brasil. Durante o regime de Vargas, durante o Estado Novo de Vargas, que aí quando a gente fala de Vargas, a gente fala de 1930 a 1945. O Vargas ele governou o Brasil de 37 a 45 em uma ditadura. Então, dentro desses 15 anos,
de 1937 até 1945, o Brasil ele foi uma ditadura, a ditadura do Estado Novo. E aí, naquela época, o Vargas ele adotou a ideia do corporativismo. O que seria o corporativismo? Se você quisesse fazer greve, você tinha que pedir permissão ao governo. Então, qualquer categoria de trabalhadores, para fazer greve, teria que pedir permissão ao governo. Logicamente, o que o governo ia falar? Não, lógico que não pode. Por quê? Naquela época existia a ideia do corporativismo. Então, corporativismo é justamente isso que eu estou querendo colocar, que as categorias dos trabalhadores, elas estão atreladas ao governo. Então, elas devem ordens ao governo. Então, qualquer coisa que elas forem tentar fazer, elas vão precisar pedir permissão ao governo. Então, essa é uma forma que eles têm de controlar a classe trabalhadora, de controlar a grande massa da sociedade. Então, eles adotam o tom do corporativismo. Terceiro ponto, regime de partido único. Por exemplo, na Itália, a gente vai ver que só tinha o partido fascista. Na Alemanha, a gente vai ver que só tinha o partido nazista. Então, eles não permitem a existência de outros partidos. O quarto ponto, legitimação popular e mobilização das massas. Era justamente aquilo que eu estava falando, que eu falei ali. Então, eles sempre tendem a ter uma ideia de tentar legitimar as suas ideias através da população e mobilizar a sociedade a partir das suas ideias. Então, eles vendem para a sociedade uma imagem, uma ideia de que eles são a favor da população como um todo, porém a população não tem poder de escolha, poder de decisão. Por isso, e aí a gente consegue observar, né, geralmente sempre existe essa pergunta muito forte. Pô, se o nazismo era tão ruim, por que quando a gente vai ver algumas imagens da época, a gente vê um monte de gente seguindo Hitler, um monte de gente assistindo o que o Hitler falava, né? Porque o Hitler era tão amado pela população naquele momento? Porque o regime fascista ele constrói uma ideia de defender os interesses da população, de defender as causas da população, e a população, obviamente, que está muito descrente, que isso geralmente acontece em momentos de crise, a população embarca nessa onda, a população apoia essa onda. Então, ele começa a utilizar dessa ideia da legitimação da população, de ser muito amado, de ninguém contestar as ideias dele, porque ele está representando o povo. Então, começa a acontecer muito dessas ideias. E aí, além do mais, tem a ideia de uma organização política hierarquizada, ou seja, há uma hierarquia bem definida, bem pré-estabelecida. Quem manda sou eu e ponto final. O resto está abaixo de mim. Qualquer coisa tem que passar por mim. Então, o fascismo ele começa a vir com essa ideia também. Outros dois pontos que são interessantes é a ideia do nacionalismo exacerbado e o culto à personalidade do líder. Então, todo regime fascista ele vem com uma ideia de um nacionalismo exagerado, né? Ou seja, Alemanha, né? Alemanha, então você não pode pensar de forma diferente. Tudo é baseado na ideia do patriotismo. Então, eles começam a defender essa ideia muito forte. Outro ponto, que aí está muito associado a essa ideia do nacionalismo, é a ideia do culto da personalidade ao líder. Ou seja, começa a se construir uma ideia de que o chefe, o líder, é o grande indivíduo. É a única pessoa capaz, única pessoa responsável de resolver os problemas que a nação, que o país está passando. Então, começa a se construir a imagem do líder como uma lenda. E aí, por exemplo, na Alemanha você via, né, as pessoas andando e aí tinha uma imagem do Hitler. Ou você ia na escola, na Itália, por exemplo, e nas escolas tinha lá, né, em cada sala a imagem do Mussolini. Porque você tinha que construir na sua cabeça
de que o líder era aquele cara e de que você tinha que seguir todas as ideias, todos os ideais dele. Você não podia contestar aquilo ali, porque o cara era o cara que estava certo e ele seria o único capaz, como eu já coloquei, de levar essa sociedade ao desenvolvimento como um todo. Então começa a se construir muito essa imagem. E aí, para a gente prosseguir aqui e começar a terminar, tinha também a ideia do antiliberalismo e do anticomunismo. Então, todo regime fascista ele tem essa ideia de ser antiliberal, ou seja, não acreditar nos governos liberais, e também ele ser anticomunista. Isso não significa, tá, que ele não é de direita. Todo regime fascista, o conceito de fascismo, ele vai se referir a regimes de extrema direita, tá? Então, todo regime fascista é um regime de extrema direita e que tem como uma característica básica e central a ideia do anticomunismo. Então, tem essa ideia. E aí tem a ideia de expansionismo imperialista, de sempre tentar expandir o seu território. O uso da violência contra adversários políticos é extremamente importante. E o grande aparato de propaganda e controle dos meios de comunicação. Então, o que a gente vai observar? Que os regimes fascistas eles utilizam dos meios de comunicação e da propaganda para construir a ideia deles e, muitas vezes, para construir a ideia de um inimigo interno, um inimigo que deve ser combatido. Então, por exemplo, a gente viu que na Alemanha o inimigo que foi construído foi o judeu, que o inimigo que foi construído foi o comunista. Então, dentro da Alemanha nazista, eles começaram a construir a imagem de que havia inimigos internos, de que havia grupos políticos, etnias, vamos colocar assim, que não buscavam o desenvolvimento da Alemanha como um todo. E aí você começou a criar na cabeça da população de que qualquer coisa que fosse feita contra os judeus, por exemplo, estava sendo bom, porque você estava tentando resolver os problemas que os judeus eles estavam causando para a nação, estavam causando para o país. Então começa a se construir toda uma estrutura para você conseguir levar a população a apoiar o seu regime. Então o regime fascista ele tem essa soma de características. Essas características elas podem aparecer também nos tempos atuais. Quem quiser e gostar do tema, e eu já falei esse filme, acho com certeza, porque eu faço filme para todo mundo, né? Porque eu acho muito legal a ideia do filme e como ele se constrói, eu acho mais interessante ainda. Tem um filme muito bom, Ele Está de Volta na Netflix, que trabalha justamente com isso. Provavelmente já falei isso para vocês, mas eu estou repetindo aqui mesmo e estou repetindo. É muito bom. Ele Está de Volta, o filme, porque ele mostra justamente como ainda existe, né, espaço para as ideias do Hitler na Alemanha atual. Esse filme se passa na Alemanha. É algo mais ou menos também que a ideia, né, que ele tenta mostrar é do A Onda mesmo, que alguém colocou aqui para mim no chat. Não vi o nome, mas é a Onda. A Onda também vem essa ideia. Né? A Onda mostra de como é possível regimes fascistas, regimes nazistas surgirem nos tempos atuais. Porque é completamente fácil isso acontecer. Porque basta um momento de crise, né? Por exemplo, basta um momento de crise pós-pandemia na qual a gente está vivendo, que a gente não sabe quais vão ser os números econômicos de fato, para a gente ver ressurgirem movimentos fascistas. Então, isso pode acontecer também, tá? Laranja Mecânica já, mas é Laranja Mecânica antigona. Só que, se eu não me engano, tem um filme novo, né? Mas Laranja Mecânica é muito antigo. Se não me engano, é dos anos 70. Acho que é dos anos 70, Laranja Mecânica. Só que eu acho que tem uma releitura desse filme nos tempos atuais. É igual o... Ó, falei aqui o nome do outro, mas eu lembro. Mas daqui a pouco eu lembro. Mas já vi, sim. Então, o regime fascista, ele vai ter justamente essas características. E aí, a gente geralmente tem que diferenciar a ideia do fascismo para totalitarismo. Tá? Totalitarismo é um termo criado pela filósofa, pela historiadora Hannah Arendt. Ela tem um livro chamado As Origens do Totalitarismo. Dentro desse livro, ela tenta diferenciar
Bastardos Inglórios também já vi. Ela tenta diferenciar a ideia do fascismo e do totalitarismo. Ela fala que totalitarismo é baseado no abuso da autoridade, em que a vontade do governante se confunde com a vontade do Estado e interfere na vida pessoal e nas relações sociais. Ou seja, um regime totalitarista é aquele regime que ele não está interferindo só na vida pública da sociedade, mas ele também está interferindo na vida pessoal, na vida privada. E aí, o que a gente pode observar? Como assim na vida privada? Então, ele define qual maneira você deve se vestir, de qual maneira você deve se comportar, com quem você deve se relacionar, com quem você não deve se relacionar. Então, ele começa a interferir não só na vida pública, mas ele cria todo um sistema, ele cria todo um aparato que ele vai modificar, ele vai conseguir fazer com que você tenha as ideias dele inseridas na sua cabeça até no contexto interno, até no seu contexto de vida privada. Então, todas aquelas ideias que você tem, que ele te impõe na vida pública, você leva para a vida privada. Então, ele altera totalmente a vida das pessoas daquela região, daquele país. E aí tem um ponto que é extremamente interessante. Nem todo regime totalitário ele se inicia no fascismo, tá? A Hannah Arendt ela coloca isso para a gente. Nem todo regime totalitário, é a ideia que ela está trazendo, nem todo regime totalitário vem do fascismo, mas o fascismo ele tende a se tornar um regime totalitário. É essa a ideia. Então, começa a se buscar justamente essas questões. Daí vem a ideia do fascismo na Itália e do fascismo na Alemanha. O primeiro fascismo que a gente vai ver na história é o fascismo italiano, tá? Esse fascismo italiano, o que a gente vai observar? Que ele vai surgir pós Primeira Guerra Mundial, tá? Então ele vai surgir no pós Primeira Guerra Mundial. E aí a ideia do fascismo, a ideia desse nome, ele vai derivar do fátio, que é um feixe de varas, tá? Se vocês quiserem pesquisar depois na internet, fátio é um feixe de varas que era utilizado durante o Império Romano pelas pessoas ligadas à justiça no Império Romano. E aí, na Itália da década de 20, começou a se utilizar essa ideia, toda essa simbologia lá do Império Romano, para construir esse regime autoritário. O que esse fato simbolizaria, tá, dentro do contexto da Itália daquele momento? Unidade, força e justiça. Então, repara, o regime fascista, o regime do Mussolini, ele está tentando passar uma ideia de ser um regime que preza pela unidade do povo italiano, pela força e pela justiça. Isso é uma característica bem central, porque a gente vai ver que os regimes fascistas eles vão ter sempre uma ideia de somos uma única nação, não existe diferenças entre a gente. Ele sempre vende essa ideia de não aceitar as diferenças. O que é diferente, o que pensa diferente, ele está indo contra a gente. Se está indo contra a gente, ele não merece estar aqui. Então, você tenta arranjar formas de eliminar os que pensam diferente. Então, repara, só o símbolo do fascismo ele já está trazendo essa ideia para a gente. Unidade, força e justiça. Então, tudo que pensa diferente está indo contra. Ele está retirando a nossa força. Então, a gente tem que arranjar uma forma de eliminar essas diferenças. E aí, o fascismo na Itália ele vai surgir após uma situação de crise econômica. O que a gente vai ver? Antes da Primeira Guerra Mundial, a Itália estava passando por uma situação de crescimento econômico. Só que a Primeira Guerra Mundial veio e destruiu a economia de todos os países europeus. Quando destrói a economia de todos os países europeus, era função do governo italiano
encontrar soluções, encontrar maneiras de recuperar a economia da Itália. Mas ele não conseguiu isso, não conseguiu atingir esse êxito como um todo. E, somado a essa ideia da crise econômica, a gente vai observar que a Itália ela foi humilhada porque ela não recebeu as terras prometidas na Primeira Guerra Mundial. Então, todas aquelas promessas que ela recebeu por parte da Tríplice Entente, para entrar na guerra do lado deles, a Itália não viu essas promessas sendo cumpridas. Somado à crise econômica, a gente vai observar que o governo italiano ele começa a passar por uma série de críticas. Ou seja, a gente começa a ver a crise do liberalismo na Itália. Ou seja, o governo não encontrou soluções. Se ele não encontrou soluções, ele passou a abrir brecha, ele passou a abrir espaço para diversos grupos que tinham como objetivo a contestação do regime do Mussolini. Até aqui, gente, tá tranquilo? Tá dando para entender? Sim ou não? Coloque aí para mim no chat, por favor. Beleza, então. Sim. E aí, olha só, faltam 2 minutinhos e 30, tá? Para a gente fechar essa matéria hoje, eu vou encerrar a sala aqui e vocês entrem de novo, tá? Porque falta 2 minutinhos aí, falta pouquinha coisa para a gente falar, tá? Eu vou encerrar a sala, vocês entrem na mesma hora, que eu já vou estar abrindo a nova sala aqui. Então é o seguinte, vamos lá. Então, o que a gente vai observar? Que, pós Primeira Guerra Mundial, a gente vai notando essa situação na Itália. Primeiro, a gente vê essa crise econômica, e aí é uma crise decorrente da Primeira Guerra Mundial, na qual todos os países europeus eles entraram, sofreram com essa crise. E aí também teve a questão da humilhação. Era necessário, era função do governo da época, era função do governo liberal da época, tentar solucionar, tentar resolver essas questões como um todo. Porém, ele não conseguia resolver isso. Havia uma ideia muito forte, havia uma crença muito forte de que o governo liberal ele era um governo afastado das ideias do povo. Ele não conseguia entender os desejos, as necessidades da população, as necessidades do povo. Então, por conta disso, começou a ocorrer uma série de críticas e, ainda mais, essas críticas eram potencializadas porque não tinha uma ligação com o povo. Segundo, né, isso é muito importante, o governo da época ele não dialogava com a Igreja Católica. A Igreja Católica não era inimiga, tá? Mas não dialogava com o Estado italiano desde 1871. Então, desde a unificação da Itália, não havia conversa entre Igreja Católica e a Itália. Por mais que a Igreja Católica fosse sediada, vamos colocar assim, em Roma. Então, não havia conversa, não havia negociação, vamos botar desta maneira. Então, havia muitas críticas em relação a isso. E aí, dentro desse contexto, dentro dessa situação, a gente começa a observar que vai surgir diversos grupos paramilitares. Dentro desses grupos paramilitares vão surgir os camisas negras. Os camisas negras eram liderados por esse carinha que está aqui ó, na imagem, que é o Benito Mussolini. Tá? Que era Benito Mussolini. Quem odiava quem? Quem odiava os italianos? Então, quem lidera os camisas negras é esse carinha aqui, Benito Mussolini. O Mussolini, como uma forma de tentar demonstrar força e tentar gerar uma pressão no governo italiano, ele vai fazer o que a gente conhece como a marcha sobre Roma. Então, ele vai pegar mais ou menos, se não me engano, 50 mil dos seus soldados paramilitares, 50 mil membros dos Camisas Negras, e vão marchar
sobre a cidade de Roma. Quando eles marcham sobre a cidade de Roma, aquilo ali era um movimento simbólico para mostrar o seguinte, ó, a gente tem força. Se o governo não consegue resolver os problemas, a gente vai resolver os problemas. Sem problema algum, não tem nada quanto a isso. A gente vai conseguir resolver esses problemas. Baseado nisso, no que estava acontecendo, o governo se sentiu pressionado, o governo italiano se sentiu pressionado, e aí convidou, tá? O governo italiano convidou o Mussolini para fazer parte do governo. Porque se o governo continuasse tendo os camisas negras como um possível inimigo, isso poderia gerar problemas. Então, o que ele faz? Para evitar os problemas, para eu me antecipar a estes problemas, eu vou lá e convido o Mussolini a participar do governo. Então, repara, o Mussolini, ele não deu um golpe. O Mussolini, ele não fez uma guerra. Não, ele foi convidado a participar do governo. Por quê? Ele começou a fazer toda uma estrutura de pressão ao governo italiano, se aproveitando da insatisfação popular. Então, a Itália estava numa crise econômica, a Itália estava totalmente quebrada, vamos colocar assim. E aí, o Mussolini, ele vê a possibilidade de chegar ao poder dentro dessa insatisfação da sociedade, dentro dessa insatisfação popular. E, a partir disso, a gente começa a observar justamente essas questões. E aí, quando ele chega ao poder, ele vai conseguir, ele vai conquistar uma adesão popular muito forte mesmo, e essa adesão popular que ele tem, ele vai se autoproclamar Duce, que é o chefe, ele se declara o chefe da nação italiana, e a partir disso, ele começa a fazer todas as transformações que ele tem como objetivo fazer. Porém, isso a gente não vai falar hoje, tá? Isso a gente fala numa próxima aula sobre como vai se construir de fato. Aqui a gente está tentando colocar como que ele vai chegar ao poder efetivamente. Beleza? Agora, em relação à Alemanha, como que o Hitler chega ao poder lá na Alemanha? Primeiro, a gente vai ver que em 1919 tem o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, como a gente já falou, ele tem como uma das principais características a humilhação da Alemanha. Ele coloca a Alemanha como culpada da Primeira Guerra Mundial, ele coloca a Alemanha para pagar uma indenização, ele faz com que a Alemanha se desmilitarize, ele faz com que a Alemanha devolva alguns territórios, ou seja, é um tratado que humilha fortemente a Alemanha. E aí, assim que acaba a Primeira Guerra Mundial, tem esse tratado, as coisas como um todo, o governo, que era o Império Alemão, ele cai, o imperador renuncia, e no lugar do Império entra a República de Weimar. Essa república é uma república liberal, que tinha como grande objetivo, que tinha como grande missão, reconstruir a Alemanha no pós-Primeira Guerra Mundial. Então, a missão da República de Weimar era duríssima, era extremamente complicada. Pegou um país estraçalhado, pegou um país que estava com uma humilhação muito grande, que estava com a sua ideia de nacionalismo lá embaixo, estava muito baixo mesmo, né? Se a gente pudesse colocar a autoestima do país, estava lá embaixo, por conta de toda essa humilhação. Então, ele tinha que recuperar tudo isso. Então, era uma missão bem complicada. E aí, em 24, os Estados Unidos ele vai fazer um plano de recuperação econômica, que eu até falei na aula passada. Esse plano possibilitou a Alemanha de pagar a sua dívida com as nações europeias, com os países vencedores da guerra, algumas dívidas que eles tinham, porque eles só terminam de pagar as dívidas mesmo por volta do ano de 2010, mas possibilitou de pagar algumas dívidas que tinha, e essas dívidas, esse pagamento deu um alívio nas contas da Alemanha. Sendo que agora a Alemanha
estava dependente da economia dos Estados Unidos. E aí a gente vai começar a notar que justamente aquilo que eu falei lá no início, se ocorre uma crise nos Estados Unidos, esses países eles vão ser prejudicados. É o que acontece com a Alemanha. A Alemanha ela começa a dar sinais de recuperação da sua economia até o momento que há a crise de 29. Quando há a crise de 29, a gente vai ver que a Alemanha ela entra numa crise fora do comum. Na apostila de vocês, mostra, por exemplo, um dos resultados da crise. Por exemplo, quando ele coloca aqui para a gente que na Alemanha o preço de uma fatia de pão, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Na Alemanha, o preço de uma fatia de pão, que era 0,68 marcos, ou seja, antes do problema todo, da crise, uma fatia de pão era 0,68 da moeda deles. Pós-crise de 29, a fatia de pão passou, se eu não me engano, deixa eu ver aqui o valor, para... exatamente. Em 18 era 0,63 marcos, que era a moeda deles. Em 1923, não é nem pós-crise, tá? É antes. Em novembro de 1923, a fatia de pão passou para 201 bilhões de marcos. Ou seja, era 0,63 e passou para 201 bilhões. Quando a gente vai para pós-crise de 29, a gente mais uma vez vai notar esses números aparecendo também. Então, eram questões que a gente começa a observar absurdas. A crise econômica ela era extremamente gigantesca dentro da Alemanha. E com a crise de 29, isso aumentou ao ponto de que 1/3 da população da Alemanha estava desempregada, perdeu o emprego. Então, a gente começa a observar que essas situações elas vão chamando a atenção e vão abrindo espaço para que o nazismo, a ideologia nazista ganhasse força na Alemanha. O Hitler ele criou essa ideologia desde do fim da Primeira Guerra Mundial, sendo que durante a década de 20 ele não viu espaço para o surgimento, né? Para ele conseguir ganhar força, para ele conseguir adesão da sociedade. E aí, quando rola a crise de 29, ele vê a abertura desse espaço e fala, opa, aí é possível. Porque a Alemanha estava com uma crise absurda, né? Como eu já coloquei, 1/3 da população desempregada, a inflação nas alturas também. E aí ele começa a enxergar a possibilidade de ganhar a adesão da sociedade pautado nessa ideia. Então, ele começa a defender que, eu vou resolver o problema da crise. Eu vou solucionar isso daqui. Então, ele começa a jogar com a população no que a população ela mais tinha de problemático. Ou seja, a população está passando por fome, a população está passando por isso. E aí o cara ele constrói todo um sistema de comunicação com a população para ele falar o que a população queria ouvir. Todos os discursos do Hitler, nada vinha da cabeça, não. Tudo sempre foi previamente ensaiado. Há um tempo atrás, saiu uma notícia de que acharam alguns documentos na Alemanha e algumas fotos onde o Hitler ele estava ensaiando em casa. Então, todos os discursos do Hitler, ele ensaiava o que ele ia falar, ele ensaiava movimento por movimento, ou seja, quando ele fosse falar uma palavra, ele tinha que fazer o movimento X, porque isso traria a atenção da população, a população entraria nas ideias dele. Então, a gente começa a observar justamente essas ideias. Então, ele começa a jogar tudo com a população. E aí ele vai criando a ideia da existência de um inimigo interno. Ou seja, existe um inimigo interno. Se a gente está nessa situação, se a gente está passando por isso, é por conta disso daqui. E a população que não estava numa crise e precisava resolver essa crise o mais rápido possível, ela embarcava na onda, ela entendia aquilo ali. Porque se você chega para uma pessoa e fala que está, e para essa pessoa que ela perdeu o emprego, que ela está na pior situação do mundo, fala, eu vou resolver.
e aí você começa a falar um monte de coisa, a pessoa vai acreditar. Por mais que a sua forma de encontrar soluções, por mais que a sua forma de resolver isso, ela seja extremamente mirabolante. Mas você começa a defender essa ideia. E a pessoa começa a concordar. Não, é isso. Então, ele conseguiu conquistar a população através dessa forma de comunicação. E aí, em 1932, tiveram eleições na Alemanha. Nessas eleições para o parlamento alemão, a gente vai notar que o Partido Nazista ele vai conseguir uma maioria no parlamento. Somando todos os partidos, ele vai ser o partido que vai ter mais políticos eleitos. Mas ele não vai ter maioria absoluta, tá? Ele vai ter uma maioria, mas não maioria absoluta. E aí, o que começa a se observar em 1932? O Partido Nazista ele está ganhando muita força. O Partido Nazista ele está ganhando muita força. A gente precisa encontrar alguma maneira de barrar os nazistas. Eles estão crescendo muito, eles estão ganhando muita força. Qual vai ser a maneira, qual vai ser a forma que a gente vai ter de barrar os nazistas? E aí, qual foi a solução encontrada por eles? Convidar o Hitler a participar do governo. Então, em 1932, o Hitler ele é convidado a participar do governo. Ele não dá um golpe, até ele tenta dar um golpe durante a década de 20, que é conhecido como Putsch de Munique, e não dá certo, tá? Mas ele consegue chegar ao poder a partir, tá, do convite do governo a ele para ele ser chanceler. Então, a gente está notando que esses regimes fascistas que chegaram ao poder, eles não chegaram dando golpe, eles não chegaram fazendo uma guerra, não. Eles chegaram de forma, vamos colocar assim, legítima, sem dar um único tiro. Eles foram convidados a chegar ao poder, muito por conta de toda essa situação de crise na qual a Europa, na qual esses países estavam passando. Beleza até aqui? Deu para entender o que a gente colocou? Ou não? Deu para entender, Lucas? Deu para entender, Gustavo? Show de bola, então. Deu. Então, gente, seguinte. Ô, Lucas, Hoje a gente vai ficar aqui. Que bom que conseguiram entender. Tá? E aí, na semana que vem, a gente continua trabalhando com essas ideias, mas aí já trabalhando o que aconteceu de fato para a gente falar da Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Então, encerramos por aqui, por hoje, tá? E aí a Obrigado, Lucas. Tá? Essa aula, assim como todas as outras, vai lá para o YouTube também, e eu vou jogar essa imagem lá no Escola Web, na pastinha que tem lá. Beleza? Tá? Até amanhã. Continue se cuidando e a gente se vê. Tchau, tchau, gente. Acabou já.